Boa noite, irmãos, a paz de Cristo. Obrigado, meu amigo, valeu. Agradeço o convite aos pastores feito para essa noite, particularmente, eu considero realmente a noite não a noite, né, porque não é mais o culto de Natal, de extrema importância, só não estando a nível de tanta importância como a Páscoa. Eu sou muito tradicionalista, particularmente sou muito conservador. Então, datas como Páscoa, Natal, para mim é de extrema importância. Eu acho que é uma tradição que a gente não pode perder e está perdendo. E eu agradeço a Deus mesmo pelo convite. Fico muito feliz, muito honrado, porque pregar numa noite como Natal, para mim, é de um privilégio muito grande. Eu quero agradecer aos irmãos aí pela presença, alguns amigos que eu estou vendo outra vez, que as vezes que eu vi aqui foram domingos de manhã, né? Então algumas pessoas eu não vi. Então é um prazer estar vendo vocês. Quero convidar vocês a se levantar para podermos ler a palavra de Deus. E logo depois que a gente se sentar, convidar você a orar comigo depois da leitura. Hoje estaremos falando sobre Cristo. Creio que daqui a pouco já deve ter algo aqui atrás relacionado. Eu quero que vocês abram a Bíblia em João, o Evangelho segundo João. Valeu. Capítulo 1, a partir do versículo 1. João, Evangelho de João, do 1, a partir do versículo também número 1. Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e contra ela as trevas não podem prevalecer. Os irmãos podem se assentar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho te agradecer por essa noite, Senhor. Porque se estamos aqui, Senhor, até depois de quase 2000 anos, é porque, Senhor, o teu filho nasceu um dia. Pai, te agradecemos, Pai, e te pedimos perdão quando não valorizamos, Senhor, esse tão grande feito na história, que é o teu filho ter encarnado, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Espírito Santo, te peço, coloque em nós, Senhor, gratidão. Coloque em nossa língua o louvor a Ti, Senhor. Senhor, nos faz, Senhor, esse momento ser o mais importante da nossa vida, Senhor. Nos faz entender a importância, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a compreender. Abre os nossos corações para conhecer a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a conhecer mais a Ti nesse dia, Senhor. Porque nós carecemos de Ti, Senhor. Fazemos isso por Ti, Senhor. Mas não é o Senhor que precisa disso aqui. Somos nós que precisamos, Senhor. Nós precisamos Te cultuar e precisamos conhecer mais a Ti, Senhor. Nos ajuda, nos dá atenção, Espírito Santo, porque sem Ti nada podemos fazer. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nesse período de Natal, nós não poderíamos falar outra coisa se não for sobre o nascimento de Cristo. E já está o tema aqui da mensagem, creio que atrás, né? Quem é este menino? É importante salientar, quando a gente vai falar sobre quem Jesus era, nós precisamos compreender o que a Bíblia fala sobre esse rapaz. Para quem é cristão, eu fico com a frase de Paulo quando ele diz: não vos canse de repetir as mesmas coisas. Por quê? O cristão ele precisa estar ouvindo as mesmas coisas o tempo todo. Por quê? Porque o ser humano, por excelência, ele tem uma qualidade muito grande, na verdade um defeito, de esquecer coisas fundamentais da sua vida. O ser humano esquece muito rápido. Nós precisamos estar ouvindo, principalmente por causa do nosso ego. O Evangelho ele tem um grande poder contra o ego do ser humano. A gente precisa estar ouvindo repetidas vezes sobre quem Jesus é. Por isso que anualmente Natal, anualmente Páscoa, porque o ser humano ele esquece, o ego cresce, toma o orgulho, e a gente precisa estar ouvindo para mortificar a nossa própria carne. Para quem nunca o escutou, que está aqui a primeira vez, também é a oportunidade de escutar. É legal, é importante citarmos, antes de entrar,
que quando a gente fala do nascimento de Cristo, e o nascimento de Cristo tem uma peculiaridade muito interessante, que às vezes a gente não pega, ou não dá tanta atenção, é que Cristo quando nasce, Lucas ele vai representar, ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. A Bíblia vai dizer que as profecias antigas dos profetas, e que o Filho de Deus, o Messias que haveria de vir, ele nasceria na cidade de Davi, na cidade de Belém. O problema disso tudo é que Maria e José são da Galileia. Eles são de uma cidade extremamente, para o nível da época, distante. Eles são muito distantes, eles são de Nazaré. Eles não são eles são da Galileia e não de Belém. E o interessante de notarmos, de tão importante como Deus faz as coisas acontecerem, é que no ano, e Lucas ele cita isso, só que a gente passa um pouco rápido na hora da leitura bíblica e nem percebe. Lucas vai citar que no ano em que Maria, naquele período em que Maria estaria para dar à luz, você tem um problema que o Messias tem que nascer em Belém, só que eles estão lá na Galileia. Isso é problemático demais. E o que acontece? A soberania de Deus é tão grande, o Natal, ele não tem a mensagem só desse homem que encarnou o Filho de Deus, mas ele tem uma mensagem que Lucas deixa ali no texto, que a gente não percebe. A mensagem é tão linda que Deus tem o poder e o controle de todas as coisas nos seus mínimos detalhes. Por quê? Porque no ano que Jesus tinha que nascer, no mês que ele teria que nascer, que estaria no período para o parto que Maria teria que passar, naquele ano o imperador perde um censo. Muita gente passa por isso e não percebe por que Lucas ele fala sobre esse assunto. Lucas ele fala de propósito. Nada na Bíblia está ali à toa, nada. Ele fala de propósito por que houve um censo. O imperador naquele ano faz um censo. O que é um censo? É uma coisa que o império fazia para ver quantas pessoas estavam morando no seu território, ver quantas pessoas existiam. Isso é importante saber, principalmente para cobrar imposto, exército. E ele faz um censo exatamente no ano em que, e naquele período, no mês, na data, em que Maria estaria passando pela gestação. Aí muita gente vai falar, mas era comum os imperadores fazerem esses censos para que soubesse quantas pessoas fariam, tem no seu império, quantas pessoas tem naquela cidade. Mas o interessante, tirando até o fato que foi exatamente no nascimento de Jesus, é que o censo nunca era feito com mulheres. O que aconteceria? José teria que ir para Belém, que é a cidade natal dele, a família de José está lá em Belém, tá? Ele teria que descer para aquele local, ele teria que estar ali, obviamente sua esposa grávida iria ficar em casa. Mas naquele ano o imperador decide também fazer um censo para contar o número de mulheres, algo que não ocorria. Isso só mostra que Lucas está querendo mostrar para nós o quê? Não foi o imperador que quis aquilo ali, foi o que Deus planejou que acontecesse. Deus fez que tudo acontecesse nos mínimos detalhes. Isso para nós é tão importante, sabe por quê, irmãos? Porque a gente passa a diversidade, a gente vê o Brasil, o mundo como está. Isso para nós é um alento. Quando Lucas escreve isso para nós cristãos, é um alento muito grande. Sabe por quê? É de saber, irmãos, que tudo acontece. Parece que tem um governante dominando. Parece que tem um imperador decidindo as coisas. Mas quem está por trás de tudo, comandando e fazendo com que tudo aconteça para a glória dele e para o bem do seu povo, é Deus. Isso é lindo. Porque o que parecia o imperador tomando uma decisão precipitada e diferente, na eternidade era Deus assumindo e controlando todos os passos do mundo para que o Filho de Deus viesse e trouxesse a nossa salvação. Deus está no controle de tudo. Se Ele controlou o nascimento de Jesus, Ele vai controlar tudo até a volta de Jesus. Isso é muito importante. Só que nós conhecemos Cristo no falar sobre a sua vida física. Quando ali Mateus fala sobre Jesus, Lucas vai dar detalhes do nascimento de Jesus até um pouco antes. Mas nós precisamos nos deparar com o que a Bíblia vai falar mais sobre Cristo. Nós sabemos que Cristo encarnou, a encarnação de Cristo, a encarnação de Deus, aconteceu por vários motivos, que não é hoje o centro. Nós sabemos que Deus, Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele veio ao mundo por diversos motivos. O principal motivo, o primeiro motivo, é que ele tinha que morrer para os nossos pecados. Isso é uma coisa muito clássica. Ele precisa morrer para pagar a pena da nossa dívida. Ele precisa morrer para pagar aquilo que nós fizemos contra a lei de Deus. Ele precisa vir para dar uma solução a algo que está, vamos dizer assim, separando Deus e os homens, que é o pecado. Mas a segunda coisa que às vezes a gente passa desapercebido é que Deus, ele encarna. Jesus, ele encarna. O Filho de Deus vem em forma humana.
é que uma das coisas que quem vai citar muito bem no seu livro, Wayne Grudem, ele vai dizer: Deus, ele precisava encarnar, não só para morrer pelos nossos pecados, mas ele precisava encarnar para ser também uma possibilidade de obediência representativa. Você fala, o que é isso? A coisa mais importante, quem vai citar isso no seu livro, Santidade, de J.C. Ryle, ele vai falar que Deus é tão santo, Deus é tão separado da criação, ele é tão luz, que a Bíblia é um sinônimo de santidade, em que só os nossos pecados não seriam necessários ser pagos. Sabe por quê, irmão, que não daria só para os nossos pecados serem pagos? Porque é a mesma coisa quando você deve conhecer alguém que já foi preso por cometer algum crime, assassinou alguém, roubou um carro, explodiu alguma coisa. Você conhece gente assim. O cara, ele vai para a cadeia, paga o que ele tem que pagar na justiça, correto? Mas depois que ele sai da cadeia, ele deixou de ser assassino? Não. O cara, ele pode ter passado 30 anos na cadeia. Vai passar 30 anos na cadeia, ele vai pagar a dívida dele com o Estado, mas depois que ele sair de lá, o passado não foi apagado, ele continua sendo assassino. O cara que roubou, ele pagou o que fez, mas ele continua sendo o cara que roubou aquele carro em 1 de fevereiro, aquele Honda. O passado não apaga. Então, o que o Wayne Grudem vai dizer, e o Riley vai falar com muita maestria, Cristo, ele precisava encarnar para que ele pudesse obedecer aquilo que nós não obedecemos. Quando Paulo, ele vai dizer, mais ou menos lá em Romanos 5,16, ele vai dizer assim, que por causa de um pecado de um homem, todos foram feitos pecadores, mas agora pela obediência de um homem, todos foram feitos justos. O que ele está querendo dizer com isso? Nós tivemos os nossos pecados perdoados em Cristo, só que nós continuamos com o título de pecadores, pecadores perdoados. Só que para Deus não basta sermos pecadores perdoados, nós precisamos também ser justos. E o sangue de Jesus perdoa os nossos pecados. Mas Paulo vai dizer que é quando ele obedece, ele cumpre a lei na sua vida, ele é obediente, ele não peca, ele faz tudo perfeito, reto, ele é tentado e não peca em nada. A Bíblia vai dizer que a justiça dele, a retidão dele, a obediência dele, agora é transferida para nós. Então, qual é a importância disso? Jesus, ele teve que vir para que um título que nós nunca iríamos conseguir adquirir, de justos, obedientes, retos diante de Deus. A gente não consegue esse título. Mas agora, porque Cristo foi obediente em tudo, a sua vida inteira foi de extrema obediência, ele, por graça, escolhe depositar em minha conta, em sua conta, o crédito da sua obediência. Traduzindo, nós somos hoje vistos para Deus como justos, não porque nós obedecemos, mas é porque Jesus obedeceu em vida e ele transferiu isso para nós. Isso é muita graça, porque ele não só perdoou os nossos pecados, mas ele conseguiu também, de forma impossível aos homens, conseguiu nos dar um título, conseguiu nos dar um status eterno de sermos justos perante os olhos de Deus. Isso é de extrema importância para nós, porque nós somos aceitos por Deus por causa da obediência de Jesus enquanto esteve na terra. Deus nos olha como obedientes, porque Cristo conquistou isso por nós. Então nós temos esses detalhes que fazem por que Jesus teve que encarnar. A terceira coisa que Jesus teve que encarnar é que ele precisava desfazer as obras de Satanás. Muitas pessoas erroneamente pensam que a derrota de Satanás virá no Apocalipse. Isso não existe. A derrota de Satanás não virá no Apocalipse, quando a gente lê lá o diabo, os anjos, a besta, o falso profeta. Não. O diabo, ele já foi derrotado. Ele foi derrotado na cruz. A derrota dele, derradeira, final, vai ser no escatom, no Apocalipse. Mas a derrota dele já aconteceu na cruz do Calvário. Ali foi a derrota de Satanás. Colossenses 2 vai falar sobre isso, que na sua morte ele desbancou potestades e principados. A vitória de Deus sobre o diabo foi na cruz, foi quando Cristo esteve aqui. Essa vitória não é futura. Essa vitória para nós já é presente. O diabo já foi derrotado. Por isso que ele teve que vir. Ele teve que vir para derrotar o diabo. A quarta coisa que nós sabemos é que ele precisava ser exemplo de santidade. 1 João 2 vai falar sobre isso. Olha só, da mesma forma que ele é reto, que ele é justo. Se vocês dizem que estão nele, João vai argumentar em 1 João. Quem diz que está nele, deve andar como ele andou. Ele é o exemplo de santidade. Ele é o exemplo do que nós precisamos ser para a nossa vida. Eu até falei isso aqui no domingo de manhã.
Quando a Bíblia fala sobre o Sermão da Montanha nada mais é do que Jesus falando dele próprio. Ele é o manso, ele é o humilde, ele é o pobre de espírito, e ele está falando isso para nós. Ele é o exemplo de santidade. Isso para nós é difícil, porque em tempos que vivemos, que nosso padrão de vida está em qualquer pessoa, menos em Jesus. Em qualquer pessoa, menos em Cristo. Eu até falei isso aqui no domingo, acho que eu falei, que a gente vira o ano, vai virar o ano daqui a uma semana e pouca. E a gente pede tudo, menos que sejamos parecidos com Cristo. Isso é um problema nosso, que a gente não pede, a gente pede tudo, menos isso. E a última coisa que o que ele veio fazer é fundar a sua igreja. Essa instituição que existe há 2000 anos, em que ninguém consegue destruir. Ele precisava encarnar para isso. Mas o que nós vamos falar hoje não é os motivos da sua encarnação, mas é falar quem é esse Jesus. Nós precisamos entender quem é esse homem que dividiu a história. Nós precisamos entender com clareza quem é a pessoa que os historiadores consideram como a pessoa mais famosa do mundo. Nós precisamos entender quem é essa pessoa que é professada por mais de 1 bilhão de pessoas. Nós precisamos entender quem é esse homem que os seus ensinamentos fizeram com que homens morressem e perdessem a vida até os dias de hoje. Nós precisamos entender quem é esse homem que até hoje, eu gosto de uma frase do Rodrigo Silva, que ele fala assim com muita clareza, eu acho muito interessante. Se você coloca um livro sobre ateísmo numa cadeia, não vai fazer nada. Mas se você coloca uma Bíblia dentro de uma cadeia, em pouco tempo ali você vai ter uma igreja. E aí o que acontece mesmo? Quem é esse homem que os ensinamentos perduram 2000 anos e onde os ensinamentos dele entram, conseguem trazer paz e mudança de vida? Ninguém consegue fazer isso. Quem é esse menino? Nós precisamos compreender com clareza quem Cristo é, porque essa foi a preocupação de Jesus enquanto também esteve aqui na terra. Nós vamos perceber que em Mateus 16, Jesus ele chama os seus discípulos em Cesareia de Filipe e ele pergunta para os seus discípulos próximos uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. O que vocês dizem? O que ele faz? Olha, gente, o que estão dizendo acerca de mim? E os discípulos, e o texto vai dizer, no plural, os discípulos respondem. Se uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Jeremias. Aí falou, interessante. Mas o que vocês dizem acerca de mim? E ninguém respondeu. Só Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde para ele, fala para ele, Pedro, quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas foi o Espírito do meu Pai. O que está acontecendo ali naquela cena? É que Jesus vai fazer uma pergunta que em si já tinha sido discutida capítulos anteriores. Mas Jesus ele leva os seus discípulos para Cesareia de Filipe, que é um ambiente pagão, é um ambiente idólatra, é um ambiente fora da cultura judaica, para fazer essa pergunta. E por que ele faz essa pergunta? Sabe por que ele faz essa pergunta? Se você vai pegar Natanael, até o próprio Pedro, antes eles já tinham falado quem Jesus era. Só que eles tinham confessado Jesus quando viram milagre, viram mar parar. Você sabe qual que é a importância disso no texto? É que declarar Jesus diante de um milagre ou de uma grande coisa é muito fácil. Quando você vê uma grande coisa acontecer, como foi Natanael, como foi Pedro, é muito fácil. Eu quero ver você confessar corretamente quem é Jesus num ambiente pagão. Eu quero ver você confessar quem verdadeiramente é Jesus num ambiente que não é religioso. Eu quero ver você confessar quem é Jesus. Por isso que Jesus tira eles e leva eles para Cesareia de Filipe. É para que eles pudessem sair de todo aquele mundo que eles viviam, traduzindo. Confessar que Jesus é Jesus, o que a gente está acostumado na igreja, é muito fácil, é um ambiente religioso. Mas eu quero ver você confessar corretamente quem é Jesus num ambiente pagão, num ambiente incrédulo, num ambiente que aquilo que você professa é ridículo na mente deles. E é isso que está acontecendo. Jesus ele pergunta, olha só, o que vocês dizem quem eu sou para vocês? E nós precisamos entender que o próprio João vai se preocupar em responder essa pergunta. Porque João, em 1 João, no capítulo 5, ele vai dizer, olha só, eu vos escrevi essas coisas para que vocês saibam que tem a vida eterna. Ele está dizendo o quê? Olha só, tudo que eu ensinei a vocês é para que vocês tenham certeza se são salvos ou não. Até João vai dizer, olha só, aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo. Por que ele está falando isso? Porque existe uma preocupação bíblica em saber quem Cristo é. Porque a salvação está relacionada em você ter uma certa definição de quem Jesus é. Não é à toa que Paulo vai dizer em Romanos o que? Olha só, se com tua boca confessares que Ele é Senhor e o teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. O que ele está falando? Você, para ser salvo, você tem que ter uma certa
confissão de quem Jesus é. Ele tem que ser Senhor para você. Ele tem que ser o Kyrios para você. Ele tem que ser Deus para você. Então a preocupação está em quem é Jesus. E você, quando estuda as religiões que existem no mundo, todas, sem nenhuma exceção, todas têm uma opinião sobre Jesus. Entra no site de alguma religião, vai ter lá o que o grupo tal pensa sobre Jesus Cristo. E todos eles têm todo mundo tem uma opinião sobre Jesus. Todo mundo tem uma opinião sobre Jesus. Eu entrei no site do Seishonoye, tinha uma opinião sobre Jesus. Eu falei, ninguém perguntou nada. Todo mundo tem uma opinião sobre Jesus. Você vai pegar o muçulmano, é um profeta. Você vai pegar o espírita, é um ser iluminado de luz. Você vai pegar o testemunho de Jeová, é um profeta debaixo de Deus, ele não é igual a Deus. Você vai pegar o Mormon tem uma definição que eles gostam de esconder, mas está lá, no livro deles, que eles consideram Jesus como irmão de Lúcifer. É uma coisa bem complicada, que eles tentam manobrar, mas não adianta, que está lá no livro deles. Todos têm uma opinião sobre Jesus, mas a pergunta é, nós temos a opinião correta de quem Cristo é? Porque nós precisamos entender que assim como Jesus levou os discípulos para Cesareia de Filipe para testar a confissão deles, Deus permite com que nós entramos em situações que Ele quer testar a nossa confissão verdadeira. E o que está sendo o grande problema dos dias de hoje? É porque, irmão, a gente chegou num período da história que ninguém mais diz que Jesus não existiu, porque é ridículo. O que nós vemos é que todo mundo dá uma definição bonita sobre Jesus, mas nunca chega no que a Bíblia fala. E isso é o problema. O problema não é mentira, que a mentira você descobre com muita clareza. O problema é a meia-verdade, que fica difícil de você perceber o que é. Nós temos uma imagem caricata de Jesus para a mídia e para os artistas. Era um cara bondoso, amoroso, de paz, legal, que lutava pelos pobres, que ajudava todo mundo. Parece até a ideia de um hippie, mas é a ideia que eles têm. Todo mundo tem uma ideia sobre Jesus. Porque quem é Jesus? Jesus era amoroso, compassivo, legal, gente boa, pregador das... Todo mundo tem uma opinião sobre Jesus. Só que Jesus, assim como Ele fez com os discípulos, Ele está fazendo para nós hoje. Quem eu sou para vocês? Porque nós vivemos num tempo pós-iluminista em que o racionalismo entrou no nosso meio. E nós hoje em dia falamos sobre Jesus, tudo que é bonito, mas nós não chegamos naquilo que a Bíblia quer que nós confessemos. Jesus não está preocupado em saber se você acha Ele legal ou não, cara. Ele não está preocupado se você acha que Ele é um profeta. Ele está preocupado em saber se você confessa Ele como Filho de Deus, como Senhor. Principalmente para jovens em ambiente de faculdade, é sutil como esses caras em faculdade são. Porque eu passei por esse período, é sutil. Os caras falam de Jesus, eles não ofendem Jesus. Eles falam de Jesus de uma beleza que você fala, que coisa linda. Mas eles nunca chegam naquilo que realmente a Bíblia fala. É algo sutil, mas é venenoso. E ele está nos perguntando, quem vocês dizem que eu sou? E aí João nessa preocupação, porque, irmão, gente problemática e herege existe desde que a igreja foi fundada. Gente que fala besteira existe desde que a igreja foi fundada. Até falei isso aqui no domingo de manhã, quando eu estive aqui. Para quem pensa que a igreja primitiva é uma maravilha, porque leu a Bíblia errado. O problema da igreja que a gente tem hoje é o mesmo que tinha na época. E o problema é que eu acho que para eles era até pior, porque eles tinham os apóstolos, a gente tem. Então eles cometiam coisas com os apóstolos em cima deles. Como é que eles faziam isso, eu não sei, mas faziam. Era adultério, imoralidade, prostituição, com o apóstolo olhando. Então você tem aqui o mesmo problema. E João, ele escreve o Evangelho de João para mais do ano 80 da era cristã, preocupado com determinadas heresias que entravam no meio do povo de Deus. Não é do ímpio, João não está preocupado com o ímpio, ele está preocupado com o povo de Deus. E ele vai escrever uma apologética sobre quem Cristo é, por causa de heresias que já vinham entrando. E ele vai escrever o Evangelho de João preocupado com isso, em convencer tanto judeus como gentios da correta interpretação de quem Jesus é. E ele vai começar, diferente dos outros 3 evangelhos, que ele não começa falando sobre Jesus fisicamente. Ele vai começar falando de Jesus de uma forma que os evangelhos não pegam, não tem perspectiva sobre isso. Ele começa dizendo o quê? Olha só, no princípio era o verbo. O que ele já começa falando sobre Jesus, que isso é de extrema importância. E eu falo isso como professor, que eu com aluno já peguei aluno falhando nisso. E eu falo porque, por experiência própria, gente de 30 anos de igreja falhando sobre definições de quem Jesus é. Isso é imperdoável. João, ele já começa falando só, no princípio era o verbo. O que ele está falando aqui?
Ele está dizendo a primeira coisa mais importante e sublime do Evangelho, é que Jesus não passou a existir com Maria. Jesus só apenas encarnou em Maria, mas ele é eterno. Ele desde o princípio, desde lá do Gênesis 1, antes de tudo existir, ele já era quem ele é. Isso é sublime para nós. Porque o nosso Salvador, esses dias eu olhando eu não discuto, eu só fico olhando de longe, mas eu preciso estar olhando para ver o que as pessoas estão pensando. Isso é depressivo, mas a gente vai olhando. Porque às vezes você olha o que a pessoa pensa, dá depressão. Aí eu vi numa página uma página budista, que eu acompanho. Aí houve uma discussão lá de um cristão com um rapaz, aí começou a discussão, eu olhando embaixo. Aí a menina falou assim, o que a sua religião tem que a minha não tem? Ele falou assim, Jesus eterno. E é exatamente isso. A nossa fé não está baseada minimamente num homem. Ela está baseada, como João está dizendo, num homem em que só encarnou em Maria. Mas ele existe antes de que tudo viesse a existir. Ele existe desde o princípio de tudo. Antes das coisas existirem, antes dos fundamentos da terra, antes do céu ser colocado no lugar que está, antes das águas serem divididas, antes da luz existir, ele já existia. Isso é lindo. Ele vai dizer, no princípio ele era o quê? Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é o logos de Deus, ele é a razão de Deus. Por que ele usa a palavra logos aqui? Essa palavra aqui é a palavra mais difícil de se interpretar na Bíblia. Quem é o logos aqui que ele está falando? Isso aqui tem uma mensagem não só espiritual, mas prática muito grande. Ele está falando assim, desde o princípio, Jesus, ele é a razão de todas as coisas. O que é logos? Logos é a ideia antiga que se tinha, em que existia algo que era a razão, o princípio, o norteador de tudo. João está dizendo o quê? Cristo é a razão, o propósito, o destino, o fim de todas as coisas. Isso é lindo que ele está dizendo só. Ele, desde o princípio, antes ainda de coisas existirem, antes do tempo existir, Jesus já era o propósito de todas as coisas. Isso é lindo, porque ele é a razão de tudo. Quem é a razão de tudo? Jesus é a razão de tudo. O mundo só faz sentido com Jesus. Qual é a mensagem disso aqui, irmãos? É que nós precisamos ter isso para a nossa vida. É que nós precisamos ter uma vida contemplando a seguinte afirmação, mas não só de boca, mas algo que você sente, em que a vida não faz sentido sem Jesus. A vida não tem propósito sem Jesus. Às vezes a gente canta isso, posta isso na internet, mas vivemos uma vida como se Jesus fosse só um detalhe. Mas João está dizendo que Jesus, ele é o propósito norteador do universo. É ele que dá sentido e razão a tudo. Isso é lindo, porque para nós isso é importante, porque nós vivemos às vezes uma vida pautada que parece que Jesus não é o propósito e fim das coisas. Jesus parece o meio, mas ele não parece o fim da nossa vida. Não parece que vivemos por Cristo. Nós vivemos por tudo, por esposa, por filho, por trabalho, pelo ego próprio, mas nós não vivemos por Jesus. E o interessante disso é que João está dizendo aqui, Jesus é essa pessoa que é o propósito norteador da vida. Ele é a razão das coisas existirem. Sem ele, as coisas... O que João está dizendo aqui? Sem Jesus, as coisas não têm propósito. Traduzindo, sem Jesus não faz sentido existir. É isso que nós precisamos ver. Esses dias eu estava começando a ler um livro sobre... falando sobre a questão de crentes que vivem como ateus. O que é viver como ateu? Eu entendi a lógica dele ali. É que ele tem um discurso cristão, mas ele vive como se Jesus não existisse. E é isso que João está trazendo aqui. É essa vida entendendo que Jesus é a chave da nossa vida. As coisas têm que existir na nossa vida para Cristo. E só assim as coisas terão um propósito. Cansei de pegar amigos meus. Que tristeza que dá. Amigos que têm tudo. Mas eles mesmos falam, Vitor, esses dias eu peguei um amigo meu, que ele falou assim para mim, depressivo. Ele falou assim, Vitor, se é para viver assim, não dá para viver, cara. Eu acho que eu tenho que recomeçar minha vida de novo. Eu falei assim, meu amigo, desculpa, mas o que você precisa é nascer de novo. O que você precisa é de Jesus para dar razão à sua vida. Você precisa entender que esse dinheiro que você tem, essa mulher que você tem, não vai dar sentido à sua vida. Essa família que você tem não vai dar sentido à sua vida. Jesus é a razão da sua vida.
Se você entender isso, cara, você nunca mais, quando Jesus diz, aquele que comer de mim jamais terá fome, ele está dizendo isso, quem de mim experimentar não vai ter mais necessidade de nada, porque Jesus supre a nossa necessidade de existência. E ele continua dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. A palavra estava aqui não é simplesmente estar, mas ele está dizendo que Jesus, que desde o princípio existe e é a razão de todas as coisas, eles têm íntima vida com Deus. Esse estava aqui no original significa extrema relação. Como disse o meu professor de grego, esse estava aqui significa que Jesus e Deus são de igual modo iguais, eles olham em pé de igualdade. Qual é a importância de entendermos isso? Isso aqui é muito importante, é que Jesus não foi apenas um representante de Deus. Jesus não foi apenas um mensageiro de Deus. Jesus é aquele que é igual a Deus. Ele é aquele de igual modo com o Pai. Ele é aquele que está em pé de igualdade com Deus. Ele é aquele que de nada difere do Pai. Como ele disse, eu e o Pai somos um. Já aqui está dizendo que ele estava com Deus no sentido que ele e Deus são uma coisa só. Eles têm íntima relação. Eles são extremamente próximos. Eles olham um de frente para o outro. A palavra prós aqui, eles olham um de frente para o outro. A ideia é que um não é superior ao outro. Que Jesus, ele está dizendo, gente, Jesus, João está dizendo, Jesus, ele é semelhante ao Pai. Ele não é nem um pouco diferente do Pai. Ele é igual ao Pai. Ele tem intimidade com o Pai. Ele é eternamente, desde o princípio, junto com o Pai, igual ao Pai. Isso é de extrema importância para nós. Porque isso nos faz olhar para o mundo e olhar para o que nós temos e não damos valor. É que esse Jesus, que a Bíblia diz que mora dentro de nós, que o seu sangue nos cobre, que está no meio da igreja, esse Jesus vive junto com Deus. E ele vai dizer, ele estava com Deus e ele era Deus. Aí aqui ele termina o versículo fechando a coisa mais fenomenal de todas. Jesus é Deus. Ele está dizendo, Jesus não é apenas um homem, como os gnósticos diziam. Jesus não é só um ser humano, como alguns pastores falam. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Deus que andou no meio de nós. Isso é importante porque eu já vi muita gente perguntar isso. Se Deus existe, por que ele não apareceu? Ele apareceu. Ele andou aqui na terra, ele viveu no nosso meio. Ele é o Deus que andou no meio de nós, é o Deus eterno que estava e passeou no nosso meio. Nós vimos Deus andando, não apenas um homem. Nós hoje temos como Salvador o próprio Deus. Ele não é apenas um ser humano, um pregador de boas coisas. Ele é o próprio Deus. E aqui é o ponto que as religiões diferem. Os jeovistas diferem, os mormons diferem, os espíritas divergem, os seixonoês divergem, o islamismo diverge. Aqui é o ponto. É que eles não creem que Jesus é Deus. Mas para nós, Jesus é Deus. João está dizendo, ele é Senhor. Quando Romanos diz, quanto à boca confessar que ele é Senhor, Senhor aqui é Kyrios. Que Kyrios é a tradução do nome de Deus. Ele é o próprio Deus. Isso é lindo. E ele termina, ele vai dizer assim no versículo 2, para resumir o versículo 1, estava no princípio com Deus, tudo foi feito por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez. Aqui tem uma das coisas mais extraordinárias, que eu preciso correr por causa do tempo. Ele está dizendo assim, olha só, esse Jesus que esteve entre nós, quem é esse menino? Esse menino é pelo que Deus fez tudo. Vitor, como assim? Não entendi. Jesus é o meio pelo qual Deus fez todas as coisas que existem. Tudo que existe foi feito por ele. Romanos 8 vai falar sobre isso. Romanos 11, vai falar sobre isso. Porque dele, por ele, foram feitas todas as coisas. Então isso é a importância que ele está trazendo. Quem é esse menino que nasceu ali naquele lugar pobre de Belém? Esse menino é aquele pelo qual todas as coisas foram feitas no universo. Ele é o princípio sustentador de tudo. Ele é aquilo que dá base. Hebreus vai dizer que ele é o sustentáculo de toda a criação. Nós não seguimos um homem comum, nós seguimos aquele que sustenta todo o universo na sua mão. Isso é importante, porque quando a Bíblia fala sobre isso, você vai estudar um pouco de física, entender que a Bíblia fala, a ciência fala sobre o universo. Nós temos em média, isso dependendo do livro que você lê, diverge. Mas os caras vão dizer que o universo tem diâmetro, só que ele expande.
para alguns. Então, se ele expande, mas o que nós temos é que esse universo tem cerca de 80 bilhões de anos-luz. Aí que você pensa, o que é um ano-luz? Um ano-luz é 9,45 trilhões de quilômetros. Então você multiplica 80 bilhões vezes 9,45 trilhões, é um número que não tem nome. Aí isso é tão lindo, sabe por quê, irmão? Que quando você pensa nisso, você lembra, Jesus sustenta tudo isso. Foi Jesus que criou tudo isso. Uma coisa que eu acho tão importante nisso aqui, é porque João está falando uma cultura, já da cultura grega. Isso aqui é muito interessante. E o interessante quando a Bíblia fala que Jesus é o sustentáculo disso tudo, é entender que se Jesus criou um universo tão grande, e Ele é aquele que criou esse universo, quando a gente para para pensar nisso, a gente pensa que, quando a Bíblia diz que nem os céus contêm a sua glória, o texto está dizendo simplesmente que a própria criação é menor do que o próprio Deus. Você sabe o que é interessante disso? É pensar que se o universo é desse tamanho, e foi Jesus que criou, Jesus é maior do que esse próprio universo. Jesus não é esse simples menino que nasceu. Ele é maior do que 9,45 trilhões vezes 80 bilhões de quilômetros. O nosso Deus não tem fim. Isso é lindo. E ele vai dizer, tudo foi feito por ele e nada do que foi feito se fez sem ele. Nele estava a vida. O que isso significa? Quando a Bíblia vai falar que todas as coisas foram feitas por ele, a Bíblia já está falando que ele é o criador da vida, porque se tudo ele fez, a vida também foi ele que fez. Mas por que o texto agora vai dizer que, mas a vida estava nele? Porque a vida aqui não é a vida biológica, a vida, o fôlego de vida que tem nos animais, na planta, em nós. Mas a vida aqui é a vida no sentido existencial. Ele está dizendo o quê? Em Jesus está a vida dos homens. Foi aquilo que eu falei ainda agora, e me adiantei. Ele é a vida dos homens. Traduzindo, aquilo que você procura, eu falo isso muito quando eu pego discipulados, que isso é uma coisa que a maturidade cristã tem que trazer para nós. Irmãos, o fim da nossa vida é o quê? Por que nós vivemos? Por que nós acordamos de manhã, ou quase madrugada? Por que acordamos e vivemos? Se nós não entendemos que a vida está em Cristo, tudo que nós temos é passageiro. Eu gosto da frase de C.S. Lewis que ele diz, tudo que não é eterno é infinitamente estúpido, dependendo da tradução, é infinitamente fugaz, não vale. Irmão, eu falei uma vez, conversando com amigos que não são crentes, eu falei, meu, olha só, você estuda para trabalhar 5 anos numa faculdade se lascando, essa que é a verdade, tendo que pagar xerox, coxinha R$6, van, o cara quase subindo em cima de calçada, você se abaixa no ônibus com tiroteio na BR, você sai, faz 5 anos de faculdade, 5 nada, é que você sabe que a gente repete, vai para 6, 7 anos. 7 anos. Você acaba com a tua vida emocional, acaba com a tua vida física, suas calças não dá mais, que você engordou. Você está mais estressado que um soldado na guerra. O nego te dá bom dia, você fala, está me dando bom dia, por quê? Você gasta dinheiro, força, 5 anos. Aí vai procurar emprego, ganha menos do que você pensava que ia ganhar. Com 5 anos de faculdade, aí você vai para uma pós, 2 anos fazendo pós. Aí você repete, vai para 3 anos de pós. Aí você vai fazer inglês na Wizard. Aí você, quando termina inglês, vê o cara dizer, não, mas agora não é inglês, é o mandarim. Pô, cara, agora na hora que eu aprendi inglês, agora é mandarim? Agora não é mais inglês, é mandarim também. Vai, caramba, como é que eu vou aprender mandarim? Aí você vai e faz isso tudo. E a gente não para pensar em uma coisa simples. A gente se mata para isso tudo, mas tudo isso vai acabar. A gente se mata para trazer uma vida que vai acabar em algumas décadas. E se demore com a violência que está, acaba antes do tempo. Você se mata por algo que não tem nenhum tipo de consistência com o tempo. Mas João está dizendo, nele está a vida. O que ele tá? Isso aqui tem consonância com o que Jesus dizia. Ajuntem tesouros no céu, porque onde a traça nem o bicho come. Ele está dizendo o quê? Tudo que vocês fazem aqui, se vocês colocam toda a vida de vocês nisso aqui, isso vai passar e é fútil, não é eterno, então não tem validade. Mas ele está dizendo, a vida está em Jesus. Então se você estiver em Jesus, se você viver por Jesus, se você entregar o seu sangue por Jesus, você tem que entender uma coisa, você tem vida eterna. Isso vale para sempre.
A sua faculdade, cara, quando você se aposentar, ninguém nem lembra que você fez faculdade. Nem o governo lembra. Mas o que você faz em Cristo, dentro de Cristo, em Cristo, é a vida dos homens que está nele, que o homem não tem, mas nós temos. Isso é lindo. E o texto vai dizer, nele está a vida, e a vida era a luz. O que é a luz aqui? A luz tem um sentido de tanto santidade como esclarecimento de mente. Ele está dizendo que o esclarecimento do mundo, o que o homem precisa para entender o mundo, é de Jesus. Vitor, por que você está falando isso? Qual é a importância disso aqui? Porque desde a época de João, já existiam doutrinas, comportamentos, pensamentos e filosofias adentrando a igreja. E nós vivemos na época das ideologias, dos pensamentos filosóficos, dos pensamentos sociais. E nós precisamos entender que nós cristãos não precisamos de pensamentos humanos para interpretar as coisas. Nós não precisamos de teóricos. Nós não precisamos de Marx, nós não precisamos de Nietzsche, nós não precisamos de Freud, nós não precisamos desses homens. O que nós precisamos para compreender o mundo, para ter luz, é de Cristo. É bom ler? É ler, claro que tem que ler. Seria hipocrisia eu dizer, eu já li todos eles. Mas eu não preciso deles para ter luz. A vida que eu preciso está em Cristo. Cristo me diz como eu tenho que viver, Cristo me diz qual é o propósito da vida, Cristo me diz o que eu tenho que fazer. Eu gosto de uma frase que diz que em todas as áreas da nossa vida, tanto emocional, sentimental, no trabalho, estudo, todas elas, Cristo tem que ser Senhor. Não existe uma área que você deixa, porque o crente vive às vezes assim, né? A vida emocional dele é até do Senhor, mas no trabalho, sabe como é que é, né? Não, toda a vida, a luz dos homens é Jesus, a nossa luz é Cristo, é Ele que nos dá esclarecimento da vida. Nós não precisamos de teóricos para interpretar o mundo. Nós não precisamos de Chaucer, nós não precisamos desses homens para interpretar o mundo. Nós não precisamos de ninguém, nós não precisamos de nada. Nós só precisamos de Jesus para compreender o mundo. Uma vez eu falando com amigos da minha área de sociologia. E na sociologia você tem vários pensamentos. É Marx, vai embora. Supostamente importante, você vai ter Max Weber. Você vai embora. Que é importante você estudar. E todos eles vão dar um problema para a sociedade. Esse é o problema por causa da luta de classe. Outro, esse é o problema por causa do desistamento. Mas ninguém trata um problema que a Bíblia diz que é um problema que ninguém trata. Que o problema do homem é o pecado. Nenhum teórico social fala do pecado. Só que é interessante que nenhum desses teóricos conseguem as suas teorias de resolver nada. Mas Jesus diz que o problema do homem é o pecado. Se o homem, irmão, precisasse de um político, ele não teria enviado Jesus. O homem não precisava de um político. Senão Jesus, se o problema do homem fosse político, ele tinha enviado um político. Se o problema do homem fosse questões de economia, Deus tinha enviado um economista. Se o problema do homem fosse social, Deus tinha enviado um sociólogo. Se o problema do homem fosse de dinheiro, Deus tinha enviado um bilionário. O problema do homem é o pecado, e por isso que ele enviou o seu filho. Nós cristãos não podemos perder a nossa identidade em qualquer lugar que estejamos. Nós estamos adulterando a nossa fé por causa de pensamentos filosóficos do mundo. Nós estamos adulterando a nossa fé para sermos agradáveis. Se pergunta, Vitor, qual é o seu problema? O problema do mundo para mim é Jesus, é falta de Jesus, é pecado. Isso é ridículo. Para você é ridículo, para mim é vida. A gente tem que parar com isso. Ele é a luz, irmãos. Eu já vi cristãos quando leem Freud, às vezes, na sua grande importância para a psicanálise, leem Marx, leem Nietzsche, leem Chaucer, não mudou minha visão de mundo. Eu falei, meu Deus, eles mudaram a sua visão de mundo, então você nunca foi salvo, rapaz. Irmão, ninguém pode te impactar como Jesus te impacta. Não pode te impactar, irmão. Se o seu coração ferve lendo alguém, mais do que lendo Jesus, você não tem a luz de Jesus na sua vida. Ninguém pode te fazer. Sabe aquela coisa que quando você lê, você fala, meu Deus, é isso aqui. Se tu lê alguma coisa fora da Bíblia e faz isso, irmão, volta para Jesus logo, enquanto há tempo. Porque Jesus é a luz que você precisa para interpretar tudo. E ele vai dizer, quem é esse menino? Ele é a luz dos homens. Quem é esse menino? E João vai continuar todo o evangelho dizendo, quem é esse menino? Respondendo essa pergunta, quem é esse menino? Esse menino. João vai depois continuar falando sobre quem é esse menino. Ele vai dizer, esse menino, ele é o cumprimento de tudo que veio no Antigo Testamento. Esse menino foi simbolizado pela arca, ele é a nossa arca. Quando nós entendemos que ele é a nossa arca, a gente não precisa tocar em arca feita por mãos humanas.
Ele é a nossa arca. Ele é a presença de Deus. Quem é esse menino? Esse menino é o pão que estava dentro da arca, porque ele é o maná, como Jesus mesmo disse no capítulo 8, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que simbolizava na arca. Quem é esse menino? Esse menino é o final das festas judaicas. João vai trabalhar isso também. Quem é esse menino? Ele é a nossa Páscoa. Por que ele é a nossa Páscoa? Porque pelo seu sangue nós nos livramos da condenação eterna. Ele é o fim das festas judaicas. Ele é o fim da festa dos tabernáculos. Por quê? Porque os israelitas na festa do tabernáculo comemoravam o período que passavam em tabernáculos no deserto. Mas nós não precisamos mais, porque ele é a nossa presença no meio do deserto da vida. Quem é esse menino? Esse menino, irmãos, é o nosso sábado, porque nele está o nosso descanso. O nosso descanso não está num bom final de semana em Búzios. Nosso descanso não está num bom final de semana no shopping. O nosso descanso está nele. Ele é o nosso sábado. Quem é esse menino? Ele é o verbo de Deus. Quem é esse menino? Ele é o autor da vida. Quem tem ele está em morte. Quem está nele está em trevas. Quem é esse menino? Esse menino é o pão de Deus. Quem dele experimenta jamais volta a ter sede. Quem é esse menino? Esse menino é a luz do mundo. Quem está fora dele está em trevas. Quem é esse menino? Esse menino é a porta estreita. Quem entrar por ele jamais perecerá. Quem é esse menino? Esse menino é o bom pastor que dá a vida por nós. Quem é esse menino? Esse menino é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Quem é esse menino? Esse menino é o caminho. Quem é esse menino? Esse menino é a videira verdadeira. Quem está ligado nele tem vida eterna. Quem é esse menino? Esse menino é o Filho de Deus. Quem é esse menino? Esse menino é o sol da justiça. E quem está debaixo dele tem para sempre a luz verdadeira. Quem é esse menino? Esse menino é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse menino? Ele é o leão da tribo de Judá. Quem é esse menino? Ele é o poderoso onipotente de todos os céus. Quem é esse menino? Ele é a pedra angular da igreja. Quem está fundamentado nele jamais cairá. Quem é esse menino? Ele é o dono da igreja. E é por ele que temos vitória há 2000 anos. Quem é esse menino? Esse menino é o guardião da igreja. É ele que nos protege. Quem é esse menino? Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Messias. Quem é esse menino? Ele é o desejado das nações. Quem é esse menino? Esse menino é aquele que nunca pecou contra Deus. Quem é esse menino? É aquele que venceu a morte pela vida. Quem é esse menino? É aquele que está num trono. Quem é esse menino? É o nosso advogado que intercede por nós. Quem é esse menino? É o sumo sacerdote perante Deus que vela por nós. Quem é esse menino? Esse menino é aquele que nos deu o seu Espírito. Quem é esse menino? João vai dizer em Apocalipse: esse menino é aquele que foi digno de desatar os 7 selos. Esse menino é aquele que está sentado à destra de Deus. Esse menino é aquele que um dia voltará. E ele vai voltar visivelmente, audivelmente, gloriosamente, repentinamente e eternamente, porque será a última vez. Quem é esse menino? Esse menino é a nossa vida. E eu encerro. Dizendo que esse menino é o maior paradoxo do mundo. Por quê? Porque esse menino, ele conseguiu, como diz Paulo em 1 Coríntios, que ele fez com que a sabedoria dos sábios se tornasse loucura. Esse menino é aquele que o vidro de um laboratório não pode contê-lo. Esse menino é aquele que os sociólogos e filósofos não conseguem descrever. Esse menino é aquilo que contraria a ciência humana, porque ele é o eterno que teve início um dia aqui na terra. Ele é o impassional, ele é o imbatível, ele é o inabalável que chorou. Esse menino é o rico que empobreceu. Esse menino é o verbo de Deus, é a palavra de Deus que se calou. Esse menino é o onipotente que engatinhou. Esse menino é o onisciente que aprendeu. Esse menino é o onipresente que caminhou. Esse menino é o criador que foi criado por Maria e José. Esse menino é o Deus que nasceu. E eu termino com a frase de C.S. Lewis, mais linda. Esse menino é o Filho de Deus que se fez homem, para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.